Bom dia, nós somos o grupo B e nós vamos fazer nossa apresentação sobre processos de soldagem. Primeiramente, então, dando uma visão geral da apresentação, a gente vai falar o que é arco elétrico, depois nós vamos falar sobre os processos de arco elétrico com eletrodos revestidos e o por processo TIG. O arco elétrico é um feixe de descargas elétricas formadas entre os polos positivos e negativos que se propaga por meio do condutor de corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera calor, que é o suficiente para derreter os metais. O arco ele se abre a partir do momento que os dois condutores se aproximam e, após ser criado o fluxo de corrente pelo choque de átomos e moléculas, eles se separam e fazem com que as extremidades destes eletrodos sejam levadas a altíssimas temperaturas. Pode passar. Então, agora falando um pouco sobre o processo de arco elétrico com o eletrodo revestido. Então, primeiramente, a história um pouco dos eletrodos. Em 1865, foi a primeira patente de soldagem por arco elétrico, e aproximadamente 20 anos depois, em 1885, a gente teve a primeira patente de um processo de soldagem baseado em um arco elétrico, que foi estabelecido entre um eletrodo de carvão e a peça a ser soldada. Em 1890, a gente começou a ter a soldagem com eletrodos nus, que foi utilizada por muito tempo, mesmo que a qualidade da solda não era muito boa, porque o nitrogênio e o oxigênio da atmosfera formavam óxidos e nitretos que eram prejudiciais à solda. Em 1904, foi inventado o primeiro eletrodo revestido, em que o revestimento era constituído de uma camada de cal, que tinha a função de facilitar a abertura dos arcos e aumentar a sua estabilidade. Então, falando um pouco sobre o processo de soldagem, primeiramente a gente vai passar um vídeo. Então, como a gente viu no vídeo anterior, o processo de soldagem ele começa quando o arco elétrico se forma entre a ponta do eletrodo e a peça metálica, e o calor que é gerado funde o eletrodo, transformando ele em metal de solda, por meio do arco elétrico, e aí ele é depositado na peça metálica que vai ser soldada. No meio desse processo, o revestimento do eletrodo ele é consumido e vira gases, e eles evitam a penetração do oxigênio e do nitrogênio da superfície. A escória é o que é formada no final do vídeo ali e ela serve como proteção das propriedades mecânicas da forma e da limpeza do cordão de solda. Os equipamentos utilizados que a gente viu também no vídeo é a fonte de energia que é responsável por fornecer a tensão e a corrente, e o porta-eletrodo que tem como objetivo proteger o soldador. Além do porta-eletrodo, o soldador deve utilizar outros equipamentos de proteção, que são os equipamentos de proteção individuais, como a touca, o capacete com lente escura, o avental, as perneiras e o sapato com solda isolante, além de todos os outros que são mostrados na imagem. Falando um pouco mais especificamente, então, do tipo de soldagem, da soldagem de aço carbono, para essa soldagem é muito importante que a alma metálica utilizada tenha baixos teores de fósforo e enxofre, para evitar que tenha uma fragilização no metal de solda. A seleção desse eletrodo que deve ser utilizado, ela tem várias variáveis, como o tipo de metal de base, a posição de soldagem, o equipamento que está disponível, a montagem e os custos. E quais são os tipos de eletrodos que existem? Nós temos principalmente 7, que é o eletrodo E6010, que é um eletrodo que solda tanto em qualquer posição como em corrente contínua, e os eletrodos E6011, 12 e 13, que soldam em corrente contínua ou alternada. Já os eletrodos E70, 18, 24 e 28, eles também, como os três anteriores, soldam em corrente contínua e alternada. Cada um desses eletrodos tem os seus benefícios e malefícios, como explicados melhor no slide. E como funciona essa classificação? Primeiro, nós temos o E, que significa eletrodo,
os X, que indicam qual que é a resistência à tração do eletrodo, o Y, que indica a posição de soldagem, que pode ser todas as posições, plana, vertical, apenas vertical ou todas, e o Z, que indica qual que é a corrente e a polaridade com as quais soldar, o tipo de escória, o tipo de arco, a penetração e a quantidade de pó de ferro. Como nós estamos utilizando eletrodos revestidos, nós temos que saber qual tipo de revestimento utilizar. E como escolher o tipo de revestimento? Nós temos que saber qual que é a liga metálica que vai ser soldada, qual o tipo de atividade que vai ser, se vai ser uma soldagem ou alguma outra, qual o processo de solda que vai ser aplicado e quais as características da solda, como, por exemplo, a umidade do ar. Então, nós temos, por exemplo, o revestimento rutílico, que tem uma média penetração, uma escória de fácil remoção e pequena quantidade de respingos. Temos o básico, que não opera em corrente alternada, tem média penetração e uma ressecagem a temperaturas altas. O de altíssimo rendimento, que tem uma taxa de deposição aumentada, uma escória mais fluida e melhor estabilidade do arco, porém tem uma penetração reduzida. E o celulósico, que tem alta penetração, pouca escória e facilmente removível. Então, falando agora um pouco sobre as vantagens desse tipo de soldagem, a gente elencou 3. Primeiramente, um ponto muito positivo, que ela pode ser usada com uma ampla gama de metais e ligas. Além disso, as máquinas de soldagem, elas são portáteis, o que facilita o transporte, e elas também costumam ser de uso facilitado e possuem um excelente custo-benefício. E por último, o eletrodo revestido proporciona, ao mesmo tempo, um metal de adição e a atmosfera de proteção, o que faz com que não seja necessário o uso de gases de proteção auxiliar, como em outros tipos de soldagem. Já em relação às desvantagens, a gente também listou 3. A primeira delas é que esse tipo de soldagem não pode ser usado em metais com baixo ponto de fusão, como zinco, estanho, chumbo e as suas ligas. A taxa de deposição nesse processo, que no caso é a quantidade de metal que é depositado por unidade de tempo, ela é menor, se comparada a outros processos que utilizam gases de proteção ou aremas tubulares. Isso é uma desvantagem porque a taxa de deposição está diretamente ligada à produtividade do processo. Então, quanto menor a taxa, pior é a produtividade. E, por fim, ela depende muito da habilidade e a experiência do soldador, já que ela é um processo bem manual. Em relação à aplicabilidade, o processo de soldagem a arco elétrico, com esses eletrodos revestidos, ele tem uma aplicabilidade muito grande. Ele pode, inclusive, ser utilizado em peças debaixo d'água, desde que elas sejam de espessuras entre 1,5 e 30 milímetros. Então, é importante se atentar a qual tipo de aplicação tu quer usar para poder usar o eletrodo correto. E aqui nós elencamos 4 tipos de eletrodos, sendo que o primeiro, o E6010, ele é utilizado para soldagem de gasodutos, oleodutos, minerodutos, álcooldutos, tubulação em geral e reparo de implementos agrícolas. O segundo, o E6013, é utilizado para serralheria, construções em geral e ponteamentos. O E7018, ele é utilizado para soldar vasos de pressão, construções navais e estruturas rígidas. E, por último, o E7018W1 é utilizado em pontes e viadutos, vagões, edifícios, equipamentos agrícolas e de mineração. Então, dá para ver que tem realmente uma ampla gama de aplicações, porque tu vai desde gasodutos até ponte e viadutos. Agora, falando um pouco sobre o nosso segundo processo, que é o arco elétrico, processo TIG. Esse processo ele foi idealizado por Charles Coffin em 1913 e ele foi introduzido na indústria aeronáutica, na parte militar, para a soldagem do alumínio e das suas ligas. 11 anos depois, em 1941, ele ficou conhecido como o processo ELIARC, ou Tungsten Inert Gas, que é a abreviação, né, de TIG,
Por que esses dois nomes? O primeiro é porque o gás de proteção utilizado é o hélio, que lembra, né, que vem de heliarc, e o segundo é porque o eletrodo é feito de tungstênio. Mais tarde, em 1950, ele se tornou popular, mas uma pequena variação. Eles deixaram de usar o hélio e passaram a usar o argônio por ser mais barato. E também, outra mudança foi a introdução da corrente pulsada no processo. Em 1918, surgiram outro tipo de fonte, que é tipo inversora, que eram extremamente compactas, com total controle dos parâmetros, e o que gerou uma grande economia de energia elétrica comparado às fontes antigas. E por fim, atualmente, essa soldagem TIG é bastante utilizada para ligas de aço inoxidável, nas quais a integridade da solda é exigida ao extremo. E em indústrias nucleares, químicas e de alimentos, elas também são utilizadas porque precisam de alta qualidade. Falando então um pouquinho sobre a soldagem TIG. Ela é um processo que utiliza um eletrodo sólido de tungstênio e esse eletrodo não é consumível. O eletrodo, o arco e a área em volta da poça de fusão da solda são protegidas por uma atmosfera protetora de gás inerte. Então, esse gás é aquele que passou de ser hélio para ser argônio. E se um metal de enchimento necessário, ele é adicionado no limite da poça de fusão, como dá para ver ali pela imagem que está circulada, onde tem um metal de adição que está sendo posto na poça de fusão. Essa soldagem produz uma solda limpa e de alta qualidade. E ela não gera escória, o que faz com que a chance de inclusão do metal na solda seja eliminado e faz com que não seja necessária limpeza no final do processo. A soldagem TIG é utilizada para soldas de alta responsabilidade. O que seria uma solda de alta responsabilidade? São aquelas que precisam de cuidados extremos e uma alta qualidade, porque caso isso não ocorra, pode representar grandes perigos e sérios problemas. Essa solda de alta responsabilidade é usada, por exemplo, em construção de pontes, de aviões e de carros, nas quais ficam claro que é importante ter uma alta qualidade para que isso não represente perigo às pessoas que estão utilizando esses veículos, por exemplo. Então, como foi falado antes também, pode ter dois tipos de gases, que é o argônio ou o hélio, ou a mistura entre esses dois. E essa soldagem pode ser utilizada para quase todos os metais, e o processo ele é tanto manual como automático. Então, falando um pouquinho sobre as etapas do processo. Primeiramente, é necessário ter a preparação da superfície, que pode ser feita por meio de lixamento, escovamento, decapagem para remoção de óleo, graxa, sujeira, tinta e óxidos. Depois disso, a pré-purga, que é a abertura do gás para expulsar o ar que está na mangueira do gás e da tocha. Após isso, a pré-vazão, ou a formação da cortina protetora antes da abertura do arco. Então, se abre o arco por meio de um ignitor de alta frequência e se forma a poça de fusão. Como falei antes, tu pode adicionar um metal que seria na poça de fusão. E é agora, nessa hora, que tu adiciona esse metal, caso seja de interesse. Depois disso, no final da junta, se extingue esse arco por interrupção da corrente elétrica, a passagem de gás inerte para resfriamento do eletrodo e proteção da poça em solidificação, e por fim, ao fechamento do fluxo de gás. As etapas 3 e 8, que seriam a pré-evasão e a passagem do gás, são automáticas, pois são características técnicas do próprio equipamento. Agora falando um pouquinho sobre os equipamentos utilizados.
Então, o primeiro equipamento é a fonte de energia. Esse processo pode utilizar tanto corrente contínua quanto corrente alternada. As fontes de corrente contínua são utilizadas para a soldagem de aço carbono, inox, titânio e cobre. E as de corrente alternada são as utilizadas para alumínio, magnésio, latão e bronze. Tu pode encontrar diversos tipos de fonte no mercado e algumas delas são transformadores que fornecem corrente alternada, que são então próprias para o uso de corrente alternada, transformadores retificadores de corrente contínua, fonte de corrente pulsada, fontes que podem fornecer corrente contínua ou alternada, e fontes inversoras com diversos recursos. Também queria deixar um adendo aqui, é que há no mercado equipamentos que já são mais completos, que tu pode alternar entre corrente contínua, alternada, que tu pode escolher o tipo de soldagem, se é TIG ou não, se tu pode escolher a hora de o ar entrar. Então, esse aqui na figura que estava sendo mostrada é uma fonte de energia simples, mas também há outras mais complexas. Além da fonte de energia, a tocha TIG, que é responsável por suportar o eletrodo de tungstênio e conduzir o gás de proteção à poça de metal. Durante a realização da soldagem, essa tocha tem que ser resfriada e ela também possui alguns acessórios, como lente de gás e trailing shields. Aqui, então, a gente vai falar sobre o eletrodo de tungstênio, que é o que realmente dá o nome do processo. Existem diversos tipos de eletrodo de tungstênio, como são mostrados ali. Nós temos 5 mostrados. E a função desse eletrodo é conduzir a corrente elétrica até o arco. Por que é utilizado o tungstênio? Porque ele tem um alto ponto de fusão e ele tem uma grande emissividade eletrônica. E também, na hora de tu escolher o eletrodo, é importante fazer a seleção do tipo certo e do diâmetro adequado, levando em conta o material que vai ser soldado, a espessura da peça que vai ser soldada, o tipo de junta, o número de passes necessários e os parâmetros de soldagem. Então, nesse próximo slide, nós temos a explicação desses 5 tipos de eletrodo. Cada eletrodo tem uma cor, e não é para enfeite, tem um motivo para essas cores estarem ali, e a gente vai explicar agora as 5 cores. A primeira cor, a verde, que é a mais à direita, representa o tungstênio puro. Ele não tem adição de outros elementos químicos, e ele é considerado o eletrodo comum, e também é o mais barato. Ele é indicado para soldagem de alumínio e magnésio. E ele é bom para corrente alternada. Já o mais à esquerdinha, o vermelho, ele possui de 1,7 a 2,2% de tório. Logo, ele não é mais puro. Ele é ideal para soldagem de aço carbono, aço inoxidável, níquel e titânio. O cinza, que é o mais à esquerda, ele tem adição de 1,8 a 2,2% de sério. E ele é melhor para processos de corrente contínua de baixa amperagem ou corrente alternada. E por último, o dourado e o azul, eles têm lantânio. Eles são bem versáteis, já que eles podem ser utilizados tanto para corrente alternada quanto para corrente contínua, e são excelentes para se utilizar quando você está querendo soldar ácido inoxidável. Bom, detalhando um pouco ainda mais do processo, né, de soldagem TIG, a gente tem alguns elementos, então, que vão ser consumidos nesse processo. Como já foi comentado, então, um gás de proteção, que ele tem basicamente a função de realmente proteger aquela solda que está acontecendo naquele lugar, né, para não entrar em contato direto com o ar atmosférico. Lá na história até, né, desse processo, que o ar atmosférico sempre foi uma barreira. Então, esse gás consumível aí, que ele vai proteger, né, contra reações, né, com
com oxigênio ou nitrogênio. E também, quando ele é ionizado, ele também transfere corrente elétrica, né, ajudando nesse processo, que o tungstênio já conduz por si só a corrente elétrica. Então, pode ser utilizado dois tipos de gases, o argônio e o hélio, são dois gases nobres, né, ou também pode ser utilizado uma mistura entre os dois para melhor combinar as suas propriedades. Além disso, também tem as varetas, né, que vão ser realmente fundidas e vão compor, então, essa solda, que, então, ela é realmente um material de adição, né, utilizado nesses processos, cuja principal função vai ser realmente unir essas peças, né, e também, além disso, vai manter a mesma característica do metal base, né, contribuindo com a questão do acabamento perfeito e da maior qualidade que foi comentada. Também isso vai variar com o diâmetro, né? Vai ter diâmetros maiores ou diâmetros menores, dependendo da utilização e do contexto que está sendo utilizado. Essas varetas, então, a gente vai apresentar três tipos principais. Existem outros, assim, que a gente achou na literatura, mas esses são os que mais pareceram ser utilizados, né? Que são algumas ligas de alumínio, como essa 4043, que é bastante usado para, diga assim, para uso geral, assim, da soldagem, é o mais comum de ser encontrado. As ligas de aço inox, que daí vão ter a vantagem de ser, claro, inoxidável, né? Então vão ter realmente essa resistência à corrosão e um controle de temperatura melhor. E além disso, tem outro tipo de liga de alumínio, essa 45507W, que vai ter também cromo e níquel, que é projetada para soldagens de aços que de locais mais difíceis, né? E reparos de ferramentas também, com aços e molas e tudo mais. Bom, a questão da segurança na soldagem da TIG, né? Como todo processo de soldagem, né, deve ser um parâmetro bastante controlado dentro das indústrias, dentro das empresas. Algumas normas de segurança, que o equipamento ele deve ser aterrado, né? Porque realmente existe um consumo de eletricidade bem alto e caso há algum tipo de umidade ou algum tipo de vento ali que vai conduzir essa eletricidade, vai fazer a ponte, fechar o circuito, o operador ali pode acarretar sentindo nessa corrente. E também ele deve estar protegido com máscara, né, lentes filtrantes, porque existe também um risco bem alto de radiação ultravioleta, que pode prejudicar tanto olhos quanto a pele. E, além disso, tem também arco e as fagulhas, que podem ocasionar, né, pegar fogo, então, com certeza, tem que estar longe de qualquer tipo de material inflamável, e, para isso, tem que usar os EPIs indicados e cuidar, basicamente, na manipulação dos cilindros pressurizados, né, dos gases de proteção. Como foi mostrado antes, existem alguns EPIs bem específicos, né, como, por exemplo, o gorro, proteger o cabelo, a máscara de soldar também, que eu já até tive contato com elas, é um equipamento super usado, tem as luvas de couro, o avental também de couro, sapatos, aqueles sapatos industriais, né, que deve ter a ponteira de ferro, polainas, e toda uma parafernália aí para realmente proteger o cidadão aí que está fazendo. E algumas vantagens. Uma das vantagens que a gente colocou aqui, que é o melhor acabamento entre os processos, né, como foi comentado, não gera nenhum tipo de escória, então a soldagem, digamos assim, mais limpa, tem uma ótima qualidade de propriedades mecânicas da soldagem, não apresenta escórias, respingos ou fumos de soldagem. Fumos seriam alguns gases, né, que resultam, alguns gases de combustão. Também é um processo que visa a estanqueidade, que significa basicamente estancar aquele lugar, ou seja, não deixar nenhum tipo de vazamento para passar gases ou qualquer tipo de líquido. Não necessita de metal de adição em determinadas inspeções e preparações, né? Pode soldar uma variedade de ligas metálicas e permite bastante controlar, né, o calor da peça ser soldada com bastante precisão. Algumas desvantagens desse processo, né? Bom, ele apresenta uma baixa produtividade e também um alto custo de implantação, né? Isso porque tu vai ter baixas taxas de deposição, é um processo relativamente demorado de fazer quando comparado com outros tipos de soldagem, né? E também vai exigir uma mão de obra mais qualificada, então pessoas que realmente fizeram um curso técnico, uma especialização para isso, e a possibilidade também de inclusão desse tungstênio, né, do metal, que é utilizado para isso, na poça de soldagem, né, naquele local realmente que o metal vai estar sendo fundido, o que vai acabar provocando uma contaminação, assim, daquele material, né. E dificuldade de manter proteção adequada também em ambientes com pouco vento, então tem que ter um ambiente ventilado acima de tudo também. Algumas aplicações, né, então tu vai ter soldagens de tubos e chapas de espessuras bastante finas, né, algumas questões que precisam de um detalhamento maior, passe de raiz em tubos de vários diâmetros e espessuras. Então, passe de raiz é uma
com a raiz da solda, né, o contrário para aquela parte que a solda realmente se faz ali, então que é uma região de uma região de um ponto crítico, assim, né, que realmente ocorre vários defeitos na solda. Tu pode utilizar isso para reparos e manutenções em geral, como já foi comentado. Soldagem em alumínio, magnésio é o que aparentemente é mais utilizado. E alguns materiais similares também, né? Quando tem duas peças feitas de materiais diferentes, essa solda parece ser bastante aplicável nesse caso. E algumas aplicações, né? Então, por ele ser um processo mais confiável, de uma qualidade melhor, ele é bastante utilizável na indústria aeroespacial, né? Que é uma indústria um pouco diferente, né? Exige um padrão de qualidade, né? Uma segurança bastante elevados. E, além disso, também alguns gasodutos, né? Que são, enfim, construções bastante largas e tudo mais, tem que evitar qualquer tipo de vazamento, né? Como a gente comentou antes, são soldagens que visam estancar aquele lugar, né? Não deixar nada passar. E basicamente era isso. Essas são as nossas fontes utilizáveis, né? Sobre o processo TIG e sobre o outro processo de arco elétrico também. E é isso aí. Nós somos o grupo B, a Gladys, a Mariana, a Marina, o Murilo e eu. Muito obrigado.